Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e drama de 2021, chamado Os Inocentes. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma família viajando para sua nova casa no subúrbio. Dentro do carro, uma garotinha, Ida, parece irritada com a sua irmã autista, Ana, que está sempre cantarolando. Com raiva, ela a belisca com força, mas Ana não sente dor. Na cena seguinte, a família chega à sua nova casa e as crianças começam a explorar os cômodos vazios. Logo, Ida vai até um lago próximo, onde percebe uma minhoca rastejando. Ela pisa na minhoca várias vezes até matá-la. Nesse momento, Ida percebe um menino olhando para ela do outro lado do lago. No dia seguinte, ela visita o playground e encontra vários adultos jogando futebol. Então ela se aproxima deles e fica observando o jogo, mas nenhum deles lhe dá atenção. Mais tarde, Ben, o garoto que ela viu do outro lado do lago, chega ao local e faz amizade com ela. Depois disso, ele leva a Ida para a floresta e mostra a ela o seu superpoder, pedindo que ela jogue uma tampa de garrafa e mude a sua direção ao cair. Ida também tenta fazer o mesmo, mas não consegue. Pouco tempo depois, ela volta para casa e conta aos pais sobre os poderes de Ben, mas nenhum deles parece acreditar nela. Ao ver seus pais dando mais atenção a Ana, Ida sente ciúmes. Por isso, ela coloca um pedaço de vidro quebrado dentro de seus sapatos. Depois de um tempo, a mãe, Henrietta, leva a Ana para passear e a menina calça os mesmos sapatos. Surpreendentemente, ela nem se mexe, indicando que não está sentindo dor. A cena então muda para Aisha, outra menina que mora em um prédio próximo. Ela está brincando com a sua boneca enquanto seu gato fica de lado. Mais tarde, quando calça os sapatos para sair, ela se machuca como se houvesse algo afiado neles. Mas quando ela olha para o ferimento, o sangue desaparece. Enquanto isso, os pais de Ana estão conversando com um terapeuta sobre a condição dela. Nesse momento, ela se levanta da cadeira e começa a bater os pés. Depois de voltar para casa após o terapeuta, Henrietta tira os sapatos de Ana e percebe que há sangue em suas meias. Enquanto isso, Aisha está procurando o seu gato do lado de fora do prédio. Quando ela entra em outro prédio e sobe as escadas, percebe que a maçaneta da porta está se movendo e que a Ana que está do outro lado. Aisha vai em frente e segura a maçaneta. Após uma pausa, as duas deixam a maçaneta ao mesmo tempo. Mais tarde à noite, depois que a sua mãe a coloca na cama, Aisha ouve vozes estranhas pelo apartamento. No dia seguinte, Ida leva Ana para passear no playground. Ben também chega e os dois vão embora, deixando Ana sozinha no balanço. Eles tentam jogar futebol, mas os meninos mais velhos intimidam Ben e o mandam embora. Depois de um tempo, ele traz um gato, que se revela ser de Aisha. Ele o deixa cair de uma altura para ver se ele consegue pousar de pé. Quando a dupla desce correndo as escadas para inspecionar, encontra o gato caído no chão e machucado. Ben imediatamente acaba com ele para acabar com seu sofrimento. Surpreendentemente, Ida não se incomoda com isso e simplesmente vai embora. Ao chegar ao parque, ela encontra a Ana brincando com Aisha. Parece que as duas criaram uma conexão. No dia seguinte, Ida deixa sua irmã brincando com Aisha e vai até o porão para inspecionar o gato morto. No entanto, ela fica chocada ao descobrir que o gato desapareceu. Então ela volta para a irmã e a vê com Ben. Eles estão brincando com um frisbee, que fica girando por um tempo incomumente longo. Ida acredita que é Ben que está fazendo isso, mas ele nega. Ele revela que, na verdade, está sendo feito pela sua irmã. Depois disso, Ida pede a Ben que mostre o seu poder de concentração, desviando uma pedra que está caindo. Ele faz isso e pede a Aisha que faça o mesmo, mas ela se recusa. Isso faz com que Ida perceba que o poder especial de Aisha é ter conexões telepáticas com outras pessoas. Depois disso, eles decidem verificar se Ben tem os poderes de audição de Aisha. Ben consegue ouvir facilmente as palavras quando Ida sussurra para Aisha, mas tem dificuldade de entender quando Ida sussurra para Ana. Ao mesmo tempo, Ida recebe uma ligação da sua mãe pedindo que voltem para casa para jantar. Quando retornam, Ida sussurra a palavra Shark nos ouvidos da irmã, esperando que os outros a escutem. Surpreendentemente, Aisha, que está em sua casa, desenha um tubarão na janela, enquanto Ana desenha um tubarão em seu quadro magnético. Até Ben desenha o tubarão com lama e areia em sua mesa. No dia seguinte, Ida e Ana estão perto da floresta, tentando testar a capacidade de Ben de ouvir a longa distância. Ao chegarem longe, Ida sussurra algo nos ouvidos de Ana, zombando de Ben. Surpreendentemente, ele ouve e, em um acesso de raiva, empurra Aisha telepaticamente. Ele também joga uma pedra em Ida, mas ela consegue se esquivar a tempo. Quando Ben vai em direção a Aisha para puni-la, Ana bloqueia o seu caminho.
Com isso, as duas crianças especiais entram em uma luta telepática, fazendo com que a sujeira e os galhos próximos a elas se movam. Eles até acabam quebrando um grande tronco atrás deles. Devido ao impacto, uma lasca se aloja profundamente na perna de Anna. Ida diz a todos para não se preocuparem, pois acredita que a sua irmã não sente dor. No entanto, Aisha contradiz que ela sente, mas não consegue explicar isso. Depois de chegar em casa, Henrietta percebe o ferimento de Anna e pergunta a Ida onde elas estiveram o dia todo. Ida tenta mentir sobre isso, mas Henrietta a repreende por ser irresponsável e imprudente. A cena então muda para o apartamento de Ben, onde ele está brincando com a sua comida. Ele se concentra em uma panela fervente e a faz se mover, derramando um pouco de água. Sua mãe tenta pegar a panela, mas acaba queimando a mão. Ao ver Ben rindo, ela acha que ele está tirando sarro dela e o repreende. Ao mesmo tempo, Ben deixa cair uma panela da prateleira, que atinge a sua mãe na cabeça. Surpreendentemente, a mãe de Aisha também começa a sangrar na cabeça, mas quando Aisha lhe conta o ocorrido, ela não consegue ver o sangue. Em outro lugar, Ben apenas olha para sua mãe enquanto ela está deitada no chão sangrando. Então ele joga água fervente nas pernas dela, a fazendo gritar. Apesar disso, Ben não sente remorso. E no dia seguinte, Henrietta leva Anna para fora e se senta em sua mesa, lendo um livro. Quando ela percebe que Anna está brincando com Aisha, fica chocada ao ouvir a sua filha falando. Depois de alguns dias, Ben finalmente sai de casa para brincar, mas se vira quando percebe que os agressores estão vindo na sua direção. Mais tarde à noite, quando Ben procura comida na geladeira, podemos ver a sua mãe ainda deitada no chão. Então ele entra em seu quarto e começa a bater com uma bola brilhante na sua cama. Enquanto isso, é mostrado um homem de meia-idade de outro apartamento, que parece ser controlado por alguém ao sair pela porta e parar na passarela. Ele também está batendo uma pedra em sua mão, como Ben estava batendo a bola antes. O garoto que intimidou Ben no playground está prestes a atravessar a ponte, e assim que passa pelo homem, ele o ataca com a pedra. No dia seguinte, Ida acorda com seus pais falando sobre um incidente na passarela. Mais tarde, Ida e Aisha são avisadas por suas mães para não irem muito longe, mas elas não escutam. Ida caminha até a ponte e percebe que há sangue na esquina. Então ela vai brincar com Ben, que revela que controla outras pessoas e as obriga a fazer o que ele quer. No início, Ida não acredita nele, mas quando Ben a controla e a faz subir na geladeira, ela fica com medo. Mais tarde, quando os dois estão assistindo os valentões jogando futebol, Ben concentra seus poderes em um deles e quebra sua perna. Isso assusta Ida, e antes que ela perceba, Ben já desapareceu. Ele chega à floresta onde ataca Aisha com uma pedra. A menina tenta se levantar, mas começa a perder o fôlego e cai no chão. Ben ainda não terminou. Ele tenta acabar com Aisha de uma vez por todas, mas Ida chega e o empurra, quebrando a sua concentração. Irritado, Ben tenta atacá-la, mas quando vê Anna se aproximando de longe, ele foge. Pouco tempo depois, Aisha tenta falar com Anna telepaticamente, a avisando para ter cuidado com Ben. À noite, quando Aisha tenta dormir, ela ouve Ben batendo a cabeça na janela de vidro. Aterrorizada, ela chama sua mãe, mas a mesma está chorando na cozinha. Tarde da noite, Ben tenta concentrar os seus poderes até assumir o controle da mãe de Aisha. De repente, Anna acorda do seu sono e parece preocupada. Depois que Ben consegue controlar a mente da mãe de Aisha, ela se encontra em um quarto escuro e sente algo se movendo em sua varanda. Então ela pega uma faca por segurança e começa a caminhar até lá. É quando ela se vira para trás e vê uma criança de aparência estranha, segurando um coelho morto na mão. Na verdade, é a Aisha, segurando seu coelho de brinquedo. Com medo, a mãe se aproxima lentamente e a esfaqueia. Assim que Aisha é esfaqueada, Anna cai na escada, sentindo a dor da amiga. Nesse momento, Ben perde a concentração e a mãe de Aisha foge do seu controle. Ao ver a sua filha morrendo, ela chora e a segura em seus braços. Os pais de Anna também encontram Anna na escada e a trazem de volta para dentro de casa. Após a morte de Aisha, Anna perde a capacidade de falar, o que preocupa seus pais. Ida, que sabe que isso é obra de Ben, decide fazer algo a respeito. Mais tarde, ela pergunta a sua mãe o que eles devem fazer se alguém fizer algo ruim. Henrietta sugere que eles devem contar a um adulto ou informar a polícia. Ela também pergunta se alguém está sendo mal com ela, mas Ida responde que está tudo bem. No dia seguinte, Ida decide lidar com Ben sozinha. Ela rouba algum dinheiro da carteira do seu pai e sai. Então ela se aproxima do apartamento de Ben, segurando um avião de brinquedo. Ida pede a Ben que se junte a ele e os dois chegam à mesma passarela. Enquanto Ben está prestes a jogar o avião, parado na beirada da ponte, uma mulher os vê e pede que se afastem dali. Não querendo desperdiçar a oportunidade,
Ida empurra Ben para baixo da ponte e foge para a floresta. Ao ouvir a mulher ainda chamando por ela, ela pega um pedaço de vidro para se proteger. E também tenta pegar um pedaço de pau, mas acaba se deparando com uma grande cobra. Aterrorizada, ela começa a gritar e no segundo seguinte se vê em uma floresta escura, com um estranho homem de uma perna só se aproximando. Isso quase faz com que a menina tenha um ataque cardíaco, e quando ela corre, chega novamente à rodovia. Ida então segura o pedaço de vidro com tanta força que a dor a faz sair da ilusão. Ela está agora no meio da rodovia, com um carro se aproximando em alta velocidade. Ida pula para fora do caminho, mas o carro ainda bate em suas pernas. Na cena seguinte, ela se encontra no hospital com a sua mãe ao seu lado. Ida logo pergunta sobre Ben e Henrietta revela que ele sobreviveu à queda, o que perturba profundamente a menina. Mais tarde, Ida chega em casa e ansiosa fica olhando pela janela. Em um momento, ela encontra Ben olhando para sua casa. Isso a faz perceber que o garoto malvado está tentando controlar a sua mãe e matar todo mundo. Por isso, ela se esconde no banheiro. Pouco tempo depois, Henrietta liga para Ida e diz a ela para cuidar da sua irmã enquanto estiver fora. Ida sai lentamente do banheiro e procura por Anna, mas não a encontra por perto. É então mostrado que Anna saiu de casa. Ela agora está concentrando seus poderes para lutar contra Ben. Enquanto isso, Ida, que está engessada, acha difícil usar o elevador, então decide descer as escadas. Infelizmente, suas bengalas de apoio escorregam e ela não consegue descer. Isso deixa Ida tão frustrada que ela solta um grito selvagem, um grito alto o suficiente para quebrar o gesso da perna. Depois de se libertar, Ida corre para encontrar a sua irmã. Em outro lugar, as duas crianças ficam frente a frente em ambos os lados do lago. Ben vai primeiro e desfere um poderoso golpe que derruba a Anna. Então ele se afasta, pensando que conseguiu derrotá-la. No entanto, Anna se afasta e começa a concentrar os seus poderes mais uma vez. Dessa vez, todos os bebês ao redor deles começam a chorar, enquanto as crianças sentem algo estranho ao seu redor. Depois de um tempo, Ida também se junta à irmã, e todas as crianças da região saem para suas varandas e olham para Ben. O poder positivo combinado delas é finalmente capaz de derrotar o poder maligno de Ben, fazendo com que ele morra no local. Depois disso, todos voltam para suas casas como se nada tivesse acontecido. Na última cena, Henrietta volta para casa e pergunta a Ida sobre o que aconteceu com o gesso da sua perna. Ela não diz nada e simplesmente abraça a mãe com força. Anna, por outro lado, pode ser vista rabiscando e apagando algo em seu tablet. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.